No último vídeo eu comentei que eu falaria sobre símbolos, então eu decidi, antes de simplesmente falar sobre vídeos e sobre símbolos, eu preparar o assunto um pouco. Então eu quero conversar sobre como funciona o cérebro humano, porque na minha jornada como artista eu percebi que a psicanálise ela até fala sobre ele dessa forma, mas é muito raro, porque quando a gente vê tantos filósofos e psicólogos e psiquiatras falando sobre como funciona o cérebro humano, eu olho e penso assim, tipo, tá chegando perto. E eu acho que o que eu vou dizer aqui vai ser mais explorado, eu espero, algum dia. Quando a gente olha para os animais eles se comunicam. E eles, de alguma forma que a gente não entende, eles sabem quando eles estão felizes, quando eles estão tristes, quando eles estão com raiva. Eles sabem quando eles estão, não, eles sabem quando os outros estão. Eles conseguem relacionar, inclusive, animais de espécies diferentes. Eles sabem quando um animal de uma outra espécie tem medo deles. Eles sabem quando um animal de uma outra espécie oferece algum tipo de risco ou ameaça para eles. Eles sabem. Eles sabem. De onde que eles sabem? Como que eles sabem? Quando você olha, por exemplo, nossa, as baleias têm uma excelente comunicação, os golfinhos, é só só aqueles barulhos? Não. Aqueles barulhos, eles trazem frequências que têm a ver também com as intenções desses animais e que eles conseguem traduzir e reagir a isso com uma clareza que a gente está buscando entender, porque a gente está sempre buscando e a gente está sempre tentando entender lá fora. A gente tenta entender a origem do universo com um telescópio e não com um microscópio. Com um microscópio aqui, não numa partícula, sabe, exterior, sabe? Então, quando a gente. E aí, quando você vai ver, por exemplo, em algumas escrituras sagradas, especialmente da civilização indiana, você vai ver que eles explicam a natureza cósmica e a natureza atômica e subatômica num nível submolecular, com alguns aspectos que são pragmáticos e dogmáticos e que parecem que precisam de uma grande interpretação quando são, na verdade, percepções objetivas, né? Assim, e que, sabe aquela coisa assim da tábua de esmeralda? Tipo assim, não é para ser interpretada, é aquilo. O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, o que está em cima é igual ao que está embaixo. É igual, é a mesma coisa, é a mesma substância, é a mesma grandeza ou insignificância. Então, quando a gente vê a comunicação dos animais, como que essa comunicação se dá? Ela se dá a nível subconsciente, ela se dá a nível simbólico. Então, o que que acontece? Um animal ele consegue perceber no cheiro, ele consegue perceber na respiração do outro animal, ele consegue perceber o olhar do outro animal, ele consegue perceber a postura do animal, se é de ataque, ele consegue perceber se o animal está com raiva, se o animal está com medo dele, ele consegue fazer uma leitura da informação. E já que os animais são irracionais, eles conseguem, portanto, ser mais inteligentes que a gente na hora de entender diante do que eles estão. Como o animal é dito como irracional, por que ele é irracional? Porque o chimpanzé, porque o cachorro, porque o gato, porque a galinha, porque a vaca, não tem o penso, logo existo. E o que que eles têm? A interpretação direta e objetiva daquilo que eles percebem com os cinco sentidos. Então eles ouvem melhor, eles cheiram melhor, eles enxergam melhor, eles percebem melhor, eles são mais intuitivos do que a gente. E aí o que acontece? Nós não somos uma espécie que está no planeta Terra. Nós somos parte da biologia do planeta. Nós somos parte da natureza do planeta. Nós somos o planeta. O planeta não está no sistema solar, ele é o sistema solar, ele é parte do sistema solar.
O sistema solar ele não está na Via Láctea, ele é a Via Láctea. Ele é a parte da Via Láctea que ele é. A Via Láctea não está nesse conglomerado. Ela é esse conglomerado, ela é parte, a parte que cabe a ela ser. Então, o que está embaixo é igual ao que está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo. Porque nós somos o universo, em essência. E quando você olha para os animais, eles têm essa consciência. Por isso que os animais matam, morrem, sentem medo, sentem tudo isso, mas eles estão em harmonia com os ciclos da natureza. Nenhum animal busca a imortalidade, por exemplo. Todos os animais vão tentar salvar a própria vida, mas eles estão em harmonia. E a natureza parece, de alguma forma, abençoar a violência que faz parte dela, o caos que faz parte dela. Então, quando a gente olha para os animais, eles não são irracionais. Eles conseguem, por conta do penso logo existo, que nos faz conscientes, a nossa percepção nos afasta da natureza primitiva do nosso cérebro, que nos relaciona com o todo. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele é o cérebro do animal que nós somos. Então, o nosso olho, o nosso ouvido, o nosso olfato, o nosso paladar, percebe tudo, tanto quanto os animais. Só que a nossa racionalização nos afasta dessa natureza intuitiva, que faz parte da ordem do universo. Então, o que acontece? A gente, com isso, se afasta de perceber, de entender o que a gente percebe. Então você percebe, por exemplo, dando um exemplo bem vulgar, que quando a gente se decepciona com uma pessoa que trai a nossa confiança, que mente pra gente, a gente sente mais raiva de nós mesmos do que da pessoa. Não é? Sabe por quê? Porque quando isso acontece, você sabe que você sempre soube. Você sabe que você sempre soube que essa pessoa mentia para você ou roubava. Você sabe que você está andando em círculos. Você sabe que você tem medo e você está agindo como se fosse uma pessoa poderosa, magnânima. É uma pessoa rica já. Às vezes você é uma pessoa super famosa, privilegiada, prestigiada. O mundo se ajoelha diante de você, mas você sabe que isso dá o prazer para o seu ego. O ego não é a vaidade, a maldade, a sagacidade. O ego é a consciência, é o ser ou não ser, eis a questão. É o penso, logo existo. O ego é o que nos separa da natureza. E aí você, no fundo, você tem um monte de artista que você, enquanto público, venera e que você nem sabe. Que a pessoa morre de medo do sucesso que tem. Mas sai por aí. E como se os fãs fossem súditos. Fãs. Como se as pessoas fossem menos que ela, quando essas pessoas todas sabem da própria humanidade, de quão mundanas são enquanto parte da natureza. Então, a diferença entre nós e os animais, para que eu consiga dar o primeiro passo nessa conversa sobre simbologia e o subconsciente, é trazer para vocês essa consciência de que o nosso cérebro observa tudo. Observa a respiração, a atenção, as pausas, o silêncio, a observação, a crítica, a maldade, a mentira, a hipocrisia. O nosso nariz fareja o hormônio da atenção da pessoa, tanto quanto o nariz de um cão o faz. Só que como a gente não entende isso, porque a gente racionaliza, a gente às vezes, frequentemente, escolhe em que prestar atenção e a gente sempre foca apenas nas palavras. E é aqui que surgem os sonhos, que vai ser o meu próximo vídeo. No meu vídeo anterior eu expliquei para vocês como que funciona o nosso cérebro com relação ao ego e ao instinto, à intuição
e a consciência. E se você não viu, você corre lá para ver, porque talvez seja um dos melhores vídeos que eu gravei até aqui. Agora, eu prometi que eu ia explicar sobre os sonhos, então não faz sentido você assistir esse vídeo se você não tiver visto o outro. Vai lá para o outro e assiste, porque eu vou explicar como que funcionam os sonhos no teu cérebro. Beleza? Continuando o assunto do outro vídeo, quando a gente enxerga e percebe com todos os nossos sentidos todo o mundo que nos cerca, às vezes a doutrinação de uma religião, as regras, a hipocrisia, a mentira, a contradição, a opressão que a gente sente da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, do nosso povo, das nossas leis. Quando a gente tem tudo isso, mas a gente tenta se convencer de que isso é o natural, de que essa é a regra, de que esse é o natural, o certo, o correto, mesmo que a gente tenha todas as percepções de que isso não nos faz bem, a gente se submete. Porque a gente, com a nossa percepção de razão, se afasta da intuição. E a gente, durante o dia, escolhe como pensar, como observar, como reconhecer, como interpretar a experiência da vida que a gente tem. Só que aí a gente dorme. E quando a gente dorme, não existe mentira. Quando a gente dorme, o nosso cérebro vai dizer para a gente exatamente o que está acontecendo. Em algum momento, em algum vídeo, num futuro distante, talvez eu fale sobre a questão mais mística dos sonhos, mas ela é menos interessante do que a natureza objetiva dos sonhos no nosso cérebro. Partindo de tudo aquilo que eu falei no meu vídeo anterior, na nossa conversa anterior, quando você vai dormir, o teu cérebro ele vai encontrar uma série de informações e ele vai encontrar símbolos para te explicar o que acontece com você. O teu cérebro vai encontrar símbolos das suas próprias referências para te explicar alguma coisa. Porque não é porque o seu cérebro quer explicar, é porque o teu cérebro, enquanto cérebro de um animal que ele percebe o mundo. Ele percebe e entende o que acontece, o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que pode estar prestes a acontecer na sua vida. Não é uma coisa espiritual. Ainda que pareça, é mais simples que isso. É simplesmente você tendo a liberdade de, quando dormir, ser apenas o animal selvagem que você é. E aí, portanto, não existe dentro do seu cérebro as influências das suas experiências de vida. E o teu cérebro vai usá-las apenas para ilustrar alguma coisa. Então, por exemplo, depois que você assistir esse vídeo, ou até depois assiste ele até o fim e você vai depois, ou você pausa e assiste, depois que você pensar nisso, você assiste mais uma vez para refletir comigo. Quando você tem um sonho, tenta lembrar de pelo menos uns 2 ou 3 sonhos que você tiver. Você vai perceber que eles frequentemente parecem não fazer sentido. Mas quando você acorda, eles aconteceram de verdade no teu cérebro. Quando você acorda, quando você lembra dos sonhos, evidentemente, eles não são uma memória de uma experiência que você acabou de viver. Como que isso acontece? O teu cérebro ele vai usar assim, por exemplo, você vai pegar assim todos os elementos desse sonho, não leve ao pé da letra, pegue apenas a informação. Tal pessoa está nesse sonho, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa. Eu estou em tal lugar. De repente eu estou nesse lugar, nesse e nesse. Anote as informações separando-as do contexto do sonho.
Aí você olha para essas informações e você vai pensar o seguinte: esquece da informação literal. E assim, você sonhou com uma determinada pessoa. O que esta pessoa representa na tua vida? Porque o sonho não é necessariamente sobre a pessoa, mas sobre o aspecto seu, que aí o seu subconsciente, ele está tentando assimilar as informações que o seu racional não consegue. Então ele vai pegar esse lugar, o que esse lugar significa para você? Que sensação esse lugar te traz? Ou que memórias esse lugar te traz? O que essa pessoa significa e essa outra pessoa? O que esse tipo de situação representa para você? O que esse tipo de... Você está feliz, você está com medo? Você está com medo e está do lado dessa pessoa que é uma pessoa que você ama. Essa pessoa que você ama está te maltratando. Não é o que essa pessoa... Não é a pessoa. Você, na hora de interpretar o sonho, assim, o que essa pessoa representa? Portanto, o nosso cérebro, ele interpreta tudo na base dos símbolos. Quando você percebe, por exemplo, agora, que não é nem um pouco inocente um artista usar símbolo ocultista no seu trabalho? Porque é uma informação que o teu cérebro absorve inconscientemente. A prova do que eu estou falando é você poder, com a sua própria experiência, observar qual é a sua relação com os teus sonhos. Que tudo está acontecendo dentro da sua cabeça. E como às vezes o que você vê no teu sonho, se você traduz o teu sonho como um hieróglifo, onde é como um hieróglifo, onde cada elemento desse sonho tem um significado para o teu cérebro. E aí então você vai utilizar assim: este hieróglifo significa tal coisa, mas essa tal coisa estava nessa situação. E essa situação para mim significa isso, e a sensação que eu estive nisso aqui era tal. E aí você começa, portanto, a fazer uma tradução do sonho. E você começa, e aí quando você olha para o mundo ao seu redor, você consegue enxergar o mundo ao seu redor pelo que ele é de verdade, não pelo que o racional tenta convencê-lo ou convencê-la de que a vida é. O cérebro, ele é completamente simbólico. E quando você olha a comunicação dos animais, ela é uma comunicação que é inteira na base dos elementos que podem ser percebidos pelos olhos, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pelo tato. Os animais, eles têm todo esse contexto e eles não racionalizam coisa alguma. Por isso que eles não levam para o lado pessoal. Eles podem ficar tristes, eles podem ficar ofendidos, mas eles não vão guardar um rancor e nunca perdoar uma pessoa, porque eles não vão racionalizar e pensar que foi pessoal, que você deseja o mal. Você reagiu e às vezes ele também reage. Por isso que compreender a natureza do comportamento dos animais é, no fundo, a forma mais sábia de se alcançar um estado de iluminação da sua consciência. Entende? O cérebro, ele é todo ligado a toda a simbologia das coisas. Um comportamento de uma pessoa vai te dizer tudo que acontece de verdade. E aí você ouve a palavra daquela pessoa e você vê outra coisa. Ou a pessoa faz uma coisa, mas na prática ela faz outra, e ela vai pegar e vai gritar como que ela quer que você veja o que ela está fazendo. E aí o teu cérebro fica confuso. Porque aí você quer acreditar numa determinada coisa, especialmente quando a gente passa tempo demais da nossa vida acreditando, tendo uma crença. É desesperador, é assustador e doloroso quando a gente percebe que qualquer coisa que a gente tiver acreditado durante toda a vida possa ter sido uma grande mentira. Então agora que eu falei sobre símbolos, eu vou pegar e eu vou trazer o símbolo para a arte. E aí eu te encontro no próximo vídeo. Tchau! No meu vídeo anterior, eu falei sobre como funcionam os sonhos e como eles explicam pra gente aquilo que às vezes o nosso ego não quer admitir da vida real.
do que acontece de verdade, como entender os seus sonhos e qual é o propósito deles e, portanto, assim, que foi o segundo vídeo desse, onde eu disseco um pouco o nosso subconsciente. Então, tem 2 vídeos antes desse que eu recomendo para você assistir antes de eu seguir com esse, ok? Porque agora eu vou falar sobre como que os símbolos são aplicados na arte. E para isso tem um bordão que estava ali presente nos meus primeiros vídeos e que eu vou resgatar aqui, que é assim, que eu falei ali assim, música pop é cultura? Sim. É arte? Às vezes, né? Super-herói é cultura? Sim. É arte? Às vezes. E aí agora eu vou para um assunto que eu ainda não havia tocado, que é falar sobre grafite. Grafite é cultura? Sim, absolutamente, sempre. É arte? Às vezes. Por que às vezes? Porque o que vai determinar se uma coisa é arte ou não é se existe autoexpressão, se existe alguma autenticidade da personalidade da pessoa e não apenas uma marca registrada. Mas mais do que isso, é preciso causar um impacto emocional em quem vê. É preciso causar um impacto que cause uma sensação, uma emoção, um sentimento. E que você vai parar, você não vai conseguir, você não vai pegar e passar na frente daquele grafite e você vai pedir para um amigo tirar uma foto sua. Não. Você não vai nem pensar em tirar foto tão cedo. Você vai querer prestar atenção. Porque tem detalhes. A gente só presta atenção numa pintura ou numa ilustração se ela tem detalhes para a gente olhar. E aí, já que nos meus últimos vídeos eu estava falando sobre simbologia, sobre o subconsciente, sobre como a comunicação, a única comunicação que importa é a comunicação subconsciente. Eu vou trazer agora aqui falar um pouco sobre a arte, sobre a imagem que a gente vê. Quando a gente olha para uma pintura, por exemplo, quando você vê a Capela Sistina, que o Michelangelo pintou inteira, aquilo é como se fosse um grafite, é um afresco. Entende? Assim, tipo, se um grafiteiro, se uma grafiteira, um artista que faz grafite na parede, na rua, resolvesse criar uma obra de arte, não apenas fazer uma coisa legal, mas, tipo, expressar, traduzir uma sensação, criar uma coisa que transcenda tudo que ele já fez antes. E para isso não pode ser apenas uma grande imagem. É preciso que tenha elementos, porque o que acontece? O cérebro de cada pessoa que olha para uma pintura vai olhar primeiro para uma coisa. Portanto, não pode ter uma coisa só. Não pode ser apenas um rosto, apenas uma paisagem, apenas uma fruta. Precisa de mais do que isso. Porque cada pessoa rastreia a sua própria experiência quando confronta uma arte visual. Mas tem uma coisa que é assim, o efeito da geometria e da numerologia é sempre muito importante na arte visual. Você vê assim, todo dia pessoas que desenham bem ali, pegam ali o seu caderninho e fazem um monte de coisa bonita, e a pessoa olha e fala assim, cara, isso aqui tá lindo, 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 mas por que eu não sinto que isso é arte? Você fez uma ilustração linda, uma paisagem linda, só que você olha para aquilo e você pode receber um monte de elogio, mas você olha e você sabe, isso aqui não é arte ainda. Por que isso não é arte? Porque não tem símbolos. Porque não tem informações de subconsciente ali. É apenas uma imagem, é apenas um desenho, é apenas uma coisa bonita. Quando você vai olhar para um monte de pinturas, você vai perceber assim que existem cores específicas que convidam a gente a ter uma determinada sensação, sentimento.
Você percebe, por exemplo, que às vezes você tem, por exemplo, tem das minhas artes preferidas é uma pintura do William Blake que chama O Ancião dos Dias. Que assim, tipo, é Deus criando o universo. Acima dele tem nuvens que são assim, tipo do firmamento. E aquelas nuvens, elas não são o símbolo, mas elas trazem o... É como se fosse assim, eu acho que elas chegam a formar quase que um octógono. O que é um octógono? É uma forma geométrica para o número 8, que é o número do infinito. Entende? E aí ele, com a ponta dos dedos, ele abaixa assim, e aí é como se, ou ele tá com o dedo assim, aberto, não lembro, mas é como se formasse uma pirâmide, e essa pirâmide ligasse o Criador à criação. E aí o dedo dele é a ponta da pirâmide. O que é a pirâmide? É uma edificação humana apontada para o cosmos. Ou seja, aonde termina o que a nossa vista alcança, aonde termina a nossa capacidade de compreender e criar, é aonde começa a dele. Entende? Isso é um símbolo. E aí quando você olha, você não precisa de refletir sobre essas coisas. O subconsciente faz o trabalho. O subconsciente entende tudo. O subconsciente entende tanto que você às vezes vai pensar que mensagem subliminar é besteira, você vai pensar que numerologia, astrologia, que tudo isso é besteira. Só que você vai perceber que todas as grandes empresas do mundo têm logotipos que trazem mais do que apenas um mascote ou um detalhe simples. Traz uma informação que nos convida a ter alguma emoção, algum sentimento. Trazem um logotipo com cores que estimulam a nossa fome, o nosso desejo. Entende? E aí, quando você é artista, você sabe que o que você fez é apenas uma coisa que ficou bonita, mas que não causa sensações. Porque é apenas uma beleza, como uma pessoa que pode ser muito bonita. É uma pessoa que é bonita, beleza, uma pessoa bonita. Existem pessoas feias, pessoas bonitas, pessoas mais ou menos. Pessoas são pessoas. E não necessariamente uma pessoa bonita vai chamar a nossa atenção apenas por ser bonita. Então, assim, porque o que falta é essa compreensão da natureza do cérebro humano que nos negócios ninguém subestima. Faz aí seu trabalho. Um abraço. Beijo. Tchau.